terra dos índios goitacazes. Quando lá chegaram, no início do século XVI, os portugueses encontraram forte resistência dos habitantes à implantação do cultivo da cana-de-açúcar. Por este motivo, a colonização da área só se deu de forma efetiva a partir de 1627, com a pecuária. O surgimento da agroindústria açucareira aconteceu em 1652, com a instalação do primeiro engenho de açúcar, que deu início ao progresso na região. O petróleo, que hoje é a principal atividade econômica da cidade, só foi descoberto em 1974, no Farol de São Tomé. Hoje, no programa Cidades, nós vamos conhecer um pouco do município de Campos. Meus convidados são o deputado Geraldo Pudim e o diretor de Relações Institucionais da Fundação Ulisses Guimarães, professor Edmar Teixeira. Queria agradecer muito a presença dos senhores, deputado, professor. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir um minutinho, senhores, e a gente vai assistir a um VT sobre a cidade de Campos, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho sobre a cidade. A cidade de Campos foi fundada no dia 28 de março de 1835. Está localizada ao noroeste do estado do Rio de Janeiro. É a maior cidade do interior fluminense e a 10ª maior do interior do Brasil, com uma população estimada pelo IBGE em 483.970 habitantes. É também o município com maior extensão territorial do estado, ocupando uma área de 4.000 km². A cidade é referência na área universitária, com instituições como a Universidade Estadual Norte Fluminense e o Instituto Federal Fluminense. As principais atividades econômicas são a exploração e produção de petróleo, a indústria de cerâmica e a usina sucroalcooleira. Influenciada pela plantação de cana-de-açúcar, a culinária da cidade tem os doces mais famosos do Brasil. O campista ficou conhecido como Papa Goiaba, devido à fama da goiabada cascão produzida no município. O pessoal de casa já está a par das principais atividades de Campos. Queria começar falando da economia da cidade, né? Como eu falei na abertura do programa, a instalação do primeiro engenho de açúcar foi o pontapé inicial para o progresso de Campos. E hoje ele é o segundo município que mais produz cana no país. Mas tem algum problema de defasagem, tanto do açúcar quanto do etanol, né, deputado? Olha, Malva, nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil da indústria sucroalcooleira, não só no município de Campos, mas também na região norte, na região noroeste. Para que você tenha assim, uma noção do que a gente vai falar, em 1814, que chegou a ser assim, o auge da cana-de-açúcar, Campos conseguiu produzir, em 1814, 8,5 milhões de toneladas de cana, de açúcar processado, não de cana, né? E a gente chega em 2015, 2016, hoje, Campos não produzindo 1 quilo sequer de açúcar. A produção é só de etanol, deputado? Só etanol. Nós temos ainda, da capacidade instalada que nós temos, nós chegamos a ter lá em 1814 400 engenhos, e nós chegamos agora a apenas 3 usinas que funcionam ainda em Campos, e acima de forma precária, com a capacidade produtiva instalada de 4 milhões de toneladas de cana, e no ano passado nós chegamos ao pior cenário que nós podíamos imaginar, nós tivemos apenas 1 milhão e 200 mil toneladas de cana para processar. Então isso significa dizer que nós temos, né, 2,8 de capacidade ociosa nas indústrias. Isso não há indústria que possa resistir a isso. Então esse processo se deu, evidentemente, por uma desídia, não só da classe política, mas da classe empresarial à época, que não observaram que a vida é cíclica. Campos tinha um índice de precipitação pluviométrica muito bom, então as pessoas até apelidavam lá, chamada Rua do Homem em Pé, aqui você com apenas uma soca da cana, você conseguia fazer 8, 9 safras. Então o cidadão deixava a cana, cruzava os braços, e a cana produzia, ele só ligava para saber no banco quanto é que ia entrar de dinheiro. Não houve um investimento na lavoura, houve um investimento pesado na indústria. Então nós chegamos agora recentemente a ter quase 19 parques industriais em Campos, que esses parques industriais também com uma boca de usina deste tamanho, para um processamento de matéria-prima deste tamanho. Recentemente nós chegamos a ter 10,5 milhões
de tonelada de cana produzindo. Hoje chegamos a 1,2. Então é muito difícil a gente, neste cenário do setor sucroalcooleiro, a gente encontrar uma alternativa que não seja uma parceria entre o poder público, aí a gente fala a prefeitura, governo do estado, governo federal e também os industriais que ainda restaram com os 15 mil pequenos produtores de cana que tem em Campos ainda, que Campos hoje, na verdade, é um grande minifúndio. A reforma agrária já ocorreu. Professor, faltou planejamento de uma irrigação, de um planejamento estratégico para que isso pudesse acontecer? Ninguém imaginou, por causa desse índice pluviométrico que o deputado falou, ninguém imaginou que pudesse haver uma seca e eles pudessem precisar de irrigação? Perfeitamente, perfeitamente. O que ocorre é que todos nós temos essa característica, né? Nós nos acomodamos. O ser humano, de certa forma, ele é acomodado. E em Campos não foi diferente, muito pelo contrário. Apostou-se tanto na cana-de-açúcar, nesse monopólio, nessa indústria exclusiva, que a nossa mão de obra qualificada, por exemplo, na área do petróleo, migrou toda para Macaé. Então, veja, a Petrobras se instalou em Macaé, apesar da bacia ser de Campos, a bacia do petróleo, né? Se explorada em Farol de São Tomé, mas aí a Petrobras se instala em Macaé, a nossa mão de obra qualificada vai para Macaé, Macaé cresce. Na verdade, cresce a cidade, mas o desenvolvimento econômico ele não acompanhou, porque criou uma periferia também muito carente. Mas aí, com a chegada da Petrobras, com as suas normas técnicas, com todo o seu estudo técnico, planejadores começaram a entrar na política pública e Macaé hoje, de fato, tem uma cidade até, digamos que é menor, mas mais desenvolvida economicamente que o nosso município. Haja vista a comparação até do ISS, nosso Imposto sobre Serviço lá, é mínimo comparado a Macaé, não é? Eu só queria fazer uma observação em relação a isso que o professor Edmar traz. Houve uma briga política à época, né? Então, o monopólio da indústria sucroalcooleira não queria competição de mão de obra. Ou seja, se a Petrobras fosse para Campos, Perfeito. Ela iria oferecer uma alternativa de mão de obra. Poderia roubar a mão de obra que era do setor sucroalcooleiro. Então, houve uma conjugação de interesses políticos à época de não permitir que a Petrobras fosse para Campos. Por isso que a Petrobras foi para Macaé. Essa era a justificativa que eu queria colocar, porque é resgatar a história. Então, a classe política na época se reuniu e falou assim, aqui não, porque nós não queremos competição de mão de obra. Então, a Petrobras foi e se instalou em Macaé por causa das forças políticas. E nessa questão dessa decadência aí da produção sucroalcooleira, por conta muito que o senhor falou da falta de chuvas, existe está se pensando algum programa de irrigação? Ou, como o senhor falou, virou um minifúndio, né? Não é como todo mundo pensa, um grande latifúndio. Isso já foi naturalmente dividido ao longo do tempo pelas famílias e são muitos pequenos produtores. Esses pequenos produtores não devem ter condições de fazer um sistema de irrigação? Isso. Veja bem, são dois fatores que precisam ser avaliados, né? Nós temos lá em Campos hoje um grande parque tecnológico. Então, existe terra, existe mão de obra e existe um grande acervo tecnológico. O que nós precisamos lá? Precisamos de projetos, né? Projetos factíveis, viáveis e recurso para que você possa incentivar isso. Nós até entramos aqui na Assembleia Legislativa e foi aprovado que é um programa de garantia de preço mínimo. O que isso significa? Porque o pequeno produtor, né, de cana, ele faz um aporte de recurso para que ele possa, ao final da safra, retirar um lucro para o sustento da sua família. E a terrinha dele é coisa pequena. Então, ele às vezes faz aquele investimento e se houver uma oscilação de preço no mercado, ele não só perde o dinheiro, como deixa de ganhar o seu sustento. Então, as pessoas não querem mais arriscar. Então, esses 15 mil pequenos produtores não querem arriscar. Então, esse programa que a gente aprovou aqui era uma forma do governo subsidiar, se necessário for, a oscilação de preço para que esse pequeno produtor não tenha prejuízo. Se tivesse uma queda muito grande, ele tivesse uma garantia de um preço mínimo ali. A exemplo do que existe já no governo federal, né? Então, nós apresentamos esse projeto, aprovamos aqui. Infelizmente, não houve sensibilidade por parte da equipe do governador Pezão, houve o veto, e eu estou tentando ver com as bases da Assembleia Legislativa, que é independente, para ver se a gente derruba esse veto. Paralelo a isso, há necessidade, e a gente já conversou com o secretário Cristino Auri sobre isso, de nós fazermos um projeto piloto de irrigação.
Não se fala mais em agricultura sem irrigação. Então nós temos ali em Campos ali mais de 1.500 quilômetros de canais, que na época foram feitos canais para drenagem, porque Campos era uma região muito... Chovia demais. Muita água, muita lagoa, então ela foi feita de drenagem. Mas que a gente possa utilizar esses nossos canais, essa malha de canais, agora no inverso. Ou seja, quando tiver muito cheio, você tem possibilidade de utilizar, e quando não tiver, você pode bombear a água do Paraíba para esses canais e eles servirem de tronco para irrigação. Então não há mais que se falar. Então a gente apresentou essa sugestão ao secretário Cristino Áureo, que junto com os produtores de cana lá da região, o pessoal da usina Paraíso, o pessoal da usina da Coagro, né, e o pessoal também da Cana Brava, para que a gente pudesse sensibilizar o governo a desenvolver um projeto de irrigação, que é a única alternativa. Ou seja, você tendo a garantia do preço mínimo, você tendo um grande projeto de irrigação, obviamente nós podemos voltar a ser pujantes no que diz respeito à produção de cana e, consequentemente, voltar a produzir açúcar, que é o sonho de todo campista. Professor, nas minhas pesquisas apareceu que, exatamente o deputado falou agora que Campos não produz nem mais açúcar, mas que antes, mesmo quando produzia, eles não fizeram uma diversificação da produção de açúcar, eles se ativeram apenas ao açúcar cristal. Perfeito, perfeito. Na realidade, não houve interesse, é o que o deputado colocou, né? Houve um comodismo geral, então não houve interesse de diversificar essa cultura e ficamos no monopólio. A gente vê aí vários outros municípios que têm, o Ribeirão Preto, por exemplo, é uma referência em agronegócio, e ali você tem o café, você tem várias outras culturas, e nós somos uma extensão de mais de 4.000 quilômetros quadrados, e isso dá, de fato, uma impressão no grande latifúndio, mas há uma dificuldade grande, porque os reflexos hoje são exatamente por isso. Não se pensou em hipótese nenhuma de migrar com o feijão ou com outra cultura qualquer. Mas isso aí é com certeza. E observando que Campos tem toda a capacidade. Você tem uma capacidade técnica instalada, você tem duas BRs que cortam a cidade hoje, que é a BR-101 e a BR-356. Para fazer o transporte. Nós temos um aeroporto alfandegado, que nós temos ali. Então, hoje, com a instalação do Porto do Açu, é também uma outra possibilidade que surge fortemente na região. O Açu fica localizado no município de São João da Barra, mas é colado... Fazer o escoamento da produção. Então, todas as condições... Então, a infraestrutura, nós temos energia, nós temos água, nós temos assistência técnica, nós temos aeroporto, nós temos porto, nós temos estrada, nós temos tudo. Falta vontade política para solucionar o problema. E aí é a grande questão, que é o grande debate que nós estamos trazendo nesse programa que a Assembleia nos oferta aqui, que é, no momento de crise, nós não precisamos falar mais em crise, temos que apresentar solução. E o agronegócio é uma solução para a nossa região. Há um baixo investimento, uma rentabilidade, um retorno excepcional, como segurou lá a região por décadas e décadas e décadas, segurou foi a cana-de-açúcar, e eu tenho certeza que a gente pode voltar a cana-de-açúcar consorciado a outras culturas, sem perder de vista a questão da pecuária, sem perder de vista também outras culturas alternativas que nós podemos consorciar com a cana-de-açúcar, mas não perder essa nossa característica. Campos espera assim, vai fazer um grande processo de industrialização. E a indústria não chegou. Quando, na verdade, a indústria está aqui debaixo dos nossos olhos. A indústria nossa, que é a nossa vocação, é o agronegócio. E a gente precisa agora ter vontade política para encarar isso aí e encontrar a solução para a nossa região. Eu vou interromper os senhores só um pouquinho. Cidades vai para um rápido intervalo. Voltamos em um minutinho. Não saia daí.